Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 5 de novembro de 2025, às 10 horas e 19 minutos, acontece a lua cheia. A lua cheia que vai acontecer no signo de Touro. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E nós vamos ter uma semana, até dia 12 de novembro, para aproveitarmos e administrarmos as energias desafiadoras e aproveitarmos ao máximo as energias harmoniosas que esse período traz para nós, ok? Ela vai acontecer a 13 graus e 23 minutos do signo de Touro. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Primeiro vamos conversar um pouco sobre o que é uma lua cheia. O que significa uma lua cheia? Porque a gente sabe que a lua cheia não deixa de ser um ponto culminante, como eu coloquei aqui, né? É um ponto culminante, ela marca o ápice do ciclo lunar. É um momento de iluminação e plenitude máxima. Então, também, isso vai reverberar nas nossas emoções. E todas as emoções e todas as intenções que nós plantamos ali na lua nova que aconteceu no signo de Libra, eu tenho o vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês olharem. Todas essas intenções, elas podem vir à tona com mais clareza nesse período de lua cheia. E o Sol e a Lua, nesse período aqui, porque a gente sabe que a oposição não deixa de ser um aspecto de tensão. E essa tensão entre essas polaridades de Sol e Lua, emoção e razão, o que elas buscam? Elas buscam por harmonia. É uma tensão que vem trazer para nós a possibilidade de nós trabalharmos a harmonia justamente entre a nossa razão e a nossa razão e a nossa emoção. Então, é um período bem propício para isso. E o eixo dessa lua cheia que acontece dia 5 de novembro agora, ela pega o eixo Touro, Escorpião. Então, essa tensão vai acontecer nesse eixo Touro-Escorpião. Touro que traz para nós as energias de estabilidade e conforto, prazer sensorial, prazer nos sentidos, né? Fala sobre os nossos recursos pessoais, sobre matéria, os nossos bens materiais, sobre segurança. E o Escorpião que fala sobre transformação profunda, desapego e regeneração, poder emocional e renascimento interior. Então, são esses dois polos que estarão ativos, estarão, de repente, sob tensão, se a gente não souber administrar direitinho essas duas polaridades, certo? Então, o que precisa, o que nós vamos precisar nessa semana? Equilibrar as questões do ter, que é mais taurino, e do nosso ser, que é mais ter e ser, né? Ter é touro, né? Simboliza o touro, e ser simbolizando aqui o escorpião. Então, o que nos convida essa semana? Para que nos convida essa semana? O convite é para enraizar sem estagnar, desfrutar sem se apegar, colher os frutos do que foi nutrido com paciência e liberar o que já não traz mais vitalidade. Daí entra o escorpião, porque o escorpião consegue desapegar mais do que touro. Touro, muitas vezes se apega demais. Então, nós temos que equilibrar com a energia de escorpião, porque o oposto, né, de touro, que é escorpião, simboliza o desapego, simboliza a regeneração e o poder emocional que nasce das transformações. E o touro aqui, né, ele representa a estabilidade, o prazer, o corpo, a matéria, o conforto e os recursos pessoais. Então, nós temos que equilibrar nessa semana esses dois polos, certo? Então, fica a dica, né? O convite é realmente que a gente possa essa semana se enraizar sem estagnar e desfrutar sem se apegar.
E nós temos aí alguns aspectos que eu escolhi. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha só, eu pego, da onde que eu pego, né, os aspectos? Eu pego os aspectos do mapa. Então, nós vamos falar nesse trabalho aqui do Mercúrio em conjunção com Marte, da Vênus quadrada com Júpiter, do Marte trígono com Júpiter, do Marte trígono com Saturno, do Júpiter trígono com Saturno. Nós vamos falar sobre Mercúrio que está em oposição com Urano, Marte também que está em oposição com Urano. Aqui está o Mercúrio em conjunção com o Júpiter, aqui está o Sol, aqui está a Lua, o Urano, que a gente também vai falar, a Vênus está em Libra. A Vênus em Libra, ela é a regente, ela é a dispositora, né? Então ela é regente dos signos de Touro, onde está a Lua. Então vai falar essa semana também sobre essa necessidade de equilíbrio, essa necessidade de harmonia, certo? Então vamos começar aqui nos aspectos com Mercúrio e Marte. Mercúrio e Marte, como eu coloquei aqui, ó, eles estão no signo de Sagitário, no iniciozinho ali do signo de Sagitário, potencializando a nossa mente, potencializando as nossas ações com essa energia sagitariana. Então é um impulso mental muito forte, as nossas ideias ficam rápidas e a nossa fala fica muito franca essa semana. Nós estaremos buscando essa semana uma busca intensa, uma busca frenética, né? Que é Sagitário, por verdade e expansão de horizontes. Só que a gente tem que ter uma atenção maior essa semana, porque vem aí uma tendência muito grande à impulsividade nas nossas palavras, e as nossas crenças e ideais, eles vão pedir revisão, e uma revisão bastante consciente. Então, cuidado com a impulsividade nas nossas palavras essa semana. Entre os aspectos da Vênus, a pequena benéfica, que faz um aspecto com Júpiter, que é o grande benéfico, só que é um aspecto de quadratura, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque podemos ficar excessivamente indulgentes nos afetos essa semana, poderemos estar idealizando os nossos romances essa semana, poderemos estar nos apresentando com uma generosidade expansiva, então gastando demais, cuidar com as finanças essa semana, podemos estar querendo presentear a nós mesmos e as outras pessoas de maneira exagerada. Então os exageros nas compras e prazeres, ó, eu mereço, eu tive uma semana difícil, eu passei por certas dificuldades, agora eu vou me compensar. Então esses sentidos de compensação a gente tem que prestar bastante atenção essa semana. Alegria e sociabilidade vão ficar amplificadas, isso é positivo, desde que não seja exagerado, e nós vamos precisar equilibrar, né? Prazer imediato e pensar no nosso crescimento verdadeiro, porque senão nós vamos idealizando as coisas, ó, tudo vai dar certo, e a gente perde a medida, o trânsito passa e a gente percebe que a gente não agiu de maneira adequada durante o trânsito. Nós temos aqui também energias que movimentam transformação, como Mercúrio em oposição com Urano, que fecha com o cuidado que nós temos que ter, né? Porque o Marte também está em oposição com Urano, então cuidado realmente com a impulsividade, né? Nós podemos sim estar tendo insights repentinos e pensamentos libertadores, mas nós temos que cuidar com a impulsividade. Nós podemos sim ter uma ação repentina e estarmos sentindo uma necessidade muito grande de liberdade, estarmos com uma coragem para romper padrões com autenticidade. Então a gente vai precisar nessa semana muita atenção à impulsividade e também impulsividade diante de notícias inesperadas que a gente pode receber. E um aspecto harmonioso que está aqui, depois eu separei harmoniosos e desafiadores, né? Mas aqui tem um aspecto harmonioso de Júpiter sextil Urano para essa semana.
oportunidades inesperadas, né, e inovações e libertação de crenças limitantes. A gente pode estar rompendo com crenças limitantes essa semana. Então, vamos prestar bastante atenção a isso. E alguns outros aspectos harmoniosos, como Marte trígono Saturno, Marte trígono Júpiter, Saturno sextil Urano, e tem também aqui mais um Júpiter trígono com Urano. Então, temos bastante aspectos harmoniosos para nos ajudarem na questão da impulsividade, para nos ajudarem nas questões que nós precisamos romper com padrões já muito rígidos e fixos e que já não cabem mais no nosso momento de vida. Então, Marte com trígono com Saturno traz muita disciplina e foco para a gente essa semana e ajuda a gente a agir com maturidade, estratégia e paciência bastante estruturada e paciência redobrada também. Marte trígono Júpiter nos traz bastante otimismo e bastante coragem e nos traz também um impulso, né? Impulso construtivo e com muita confiança para a gente avançar nos projetos que a gente está administrando e está tendo que avaliar essa semana. E com Saturno sextil Urano, é uma integração, né? Integração do novo e do velho, mudança consciente e planejada com muita sabedoria, mudança com os dois pés plantados no chão. Então, é uma mudança estruturada, é uma mudança possível. E aqui com Júpiter trígono com Saturno, o nosso crescimento essa semana pode ser bastante sólido e bastante estruturado. E este aspecto, ele traz para nós uma sabedoria prática, uma sabedoria muito prática e nos facilita unindo fé e responsabilidade. Fé, Júpiter, responsabilidade, Saturno. É a energia da expansão com realismo e é uma energia que nos ajuda a construir o futuro com bases firmes no presente. Então, ela auxilia, é uma energia de expansão, é uma energia de expansão. Mas como eu coloquei aqui, né? Expansão com realismo. E esse aspecto aqui também nos ajuda com relação à impulsividade daqueles outros aspectos lá que que precisam ser administrados, né? Até com esse aspecto da Vênus aqui e esse excesso, né? Que podemos ser excessivamente generosos essa semana, né? Tudo em excesso. Então, isso também, esse aspecto também vem nos auxiliar com relação àquele ali esse aqui que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, como uma síntese energética, a gente tem para essa semana um mistério alquímico entre estabilidade e mudança. E nós podemos olhar para a necessidade de reconhecer o valor das coisas, identificar o que tem valor real na nossa vida. A gente tem que focar em conseguir liberar, conseguir soltar o que está estagnado e sem vitalidade. Nós temos que escolher, nós vamos estar diante de escolhas, porque a gente vai precisar equilibrar prazer e propósito com prazer e propósito consciente. E nós também teremos que agir, porque nada acontece se a gente não agir. E essa semana ela traz as energias de coragem, mas coragem sem precipitação, aqueles trânsitos que envolvem, trânsitos harmoniosos que envolvem Saturno, né? Então, coragem sem precipitação, pé no chão e coração em paz para essa semana. Ok, pessoal? Então, esse eixo touro-escorpião, ele realmente pede renovação e renovação possível em função de trânsitos harmoniosos que envolvem Urano, que envolvem Marte, que envolvem Júpiter e que envolvem igualmente Saturno. Então, é um período para a gente reconhecer o que tem valor real, para a gente liberar o que está estagnado, para a gente fazer escolhas conscientes entre prazer e propósito e para a gente agir com coragem, mas sem precipitação essa semana, ok? Então,
Por enquanto era isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer para você sobre a lua cheia no signo de Touro, que acontece dia 5 de novembro de 2025, às 10 horas e 19 minutos, a 13 graus e 23 minutos do signo de Touro. E nós temos aí, então, uma semana, até dia 12 de novembro, para a gente trabalhar com essas energias, administrando as desafiadoras e potencializando as harmoniosas, nos aproveitando dos aspectos harmoniosos essa semana, ok? Gratidão infinita, infinita, infinita para quem está me acompanhando, deixando like, compartilhando os meus vídeos e se inscrevendo no canal. Por enquanto era isso. Até mais!